Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui nessa manhã de sábado, glória a Deus, né? Aleluia, dia 6 de junho, galerinha. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para te desejar um bom dia, para te dizer o quanto Deus te ama, para te dizer que Deus, Ele é bom e que a tua misericórdia, Ele dura para sempre, né? E que nessa manhã, né, mais um final de semana lindo chegando na área, é mais uma oportunidade que Deus, Ele nos dá aí, né, para nós corrermos atrás dos nossos sonhos, para nós corrermos atrás dos nossos objetivos. E que Deus, Ele venha nos abençoar, né, que Ele venha nos guardar, que Ele venha nos proteger, que Ele venha nos abençoar. Que sobre a minha vida e que sobre a sua vida esteja a mão protetora do nosso Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Né? Que o Espírito Santo venha te visitar nessa manhã e te venha te encher da graça e da presença. Porque só a presença dele nos basta. Somente a tua graça nos basta, Senhor. E nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada. Sem ti nós não podemos nada. Sem ti nós não chegamos a lugar nenhum. Queremos aproveitar, Jesus, esse momento para te pedir perdão. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. Pai, nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas estamos aqui humildemente nessa manhã de sábado, Senhor Jesus, clamando pelo teu perdão, clamando pelas tuas graças, pela tua glória e pela tua misericórdia. Eu sou falha, eu sou pecadora. Estou pedindo a Deus nessa manhã perdão. Você também. Você é falho, você é um pecador. Então seja humilde, né? Eleve aos seus pensamentos a Deus, clamando pelo seu perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Apresente a Ele, né, aquele pecado que insiste em te fazer cair, insiste em te fazer fraquejar, insiste em te fazer pecar. Apresente ele a Deus. Deus, Ele nos perdoa. Ele já nos perdoou. Todo o pecado nosso, né? Tudo já foi perdoado por Ele. Nós é que com as nossas fraquezas, nós insistimos em cair nos nossos pecados, né? Que é os frutos da nossa carne, né? Que é igual eu falo sempre, nós já somos pecadores, nós já carregamos em nós já o pecado, desde lá, né? Do passado, lá atrás de Adão e Eva, né? Lá no jardim. E então, assim, todos os dias nós temos que vencer a nós mesmos. A nossa maior guerra é nós vencermos a nós mesmos, não é vencermos o outro, não. É vencermos a nós, né? É aquela guerra diária entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito, né? E eu vou deixar uma palavra para meditação que Deus falou muito profundo ao meu coração. E fala exatamente sobre isso, né? Sobre o espírito e sobre a carne, que João ele escreve para nós lá em Romanos 8, que diz: a nova lei debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Eu vou ler aqui, é uma meditação rápida, né? Mas que você possa tirar um tempinho para ler e meditar nessa palavra, que você vai ver quão profundo que Deus vai falar no seu coração. Olha, preste bastante atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, né? Nós estávamos mortos no lamaçal de pecado e Ele foi lá e nos resgatou e deu a nós uma nova identidade, deu a nós um novo nome, um novo rumo, né? Então, assim, Ele já nos tirou de lá. Ele já nos perdoou e Ele nos deu uma nova chance. E nós estamos aqui para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, venha ser adorado, né? Que nós estávamos doentes
mortos, enfermos pela carne. E Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, ele condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo ao Espírito. Porque os que andam segundo a carne, inclinam-se somente para as coisas da carne. Mas os que estão segundo o Espírito, andam para as coisas segundo o Espírito, né? Segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e nem pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas se o Espírito vive por causa da justiça, né? Glória a Deus, aleluias, né? Porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, não pode habitar nele os prazeres da carne. Tem que habitar em nós o desejo de viver a verdade de Cristo. Então, aquilo que era morto, né, que Deus já nos tirou, ele já nos perdoou, quando nós vivemos uma vida em Cristo, né, isso já não nos pertence mais, isso pertence ao passado, né, e que Deus ele vinha despertar o desejo em teu coração. E se o seu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo e ainda habita aí o desejo passado, a qual Deus já te curou, a qual Ele já te livrou, e que isso ainda insiste em te levar a cair, a ter uma morte espiritual, que é a pior morte, que eu falo sempre aqui. A pior morte que existe é a morte espiritual. Estamos vivos e mortos ao mesmo tempo, né? Mas se o nosso corpo, como Paulo nos disse aqui, se o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, aí tem que habitar as obras do Espírito e não mais a obra da carne, né? Pois a obra da carne. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Já não pode, né, mais habitar. Mas o Espírito vive por causa da justiça, né? Que Deus, ele é justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará em nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em nós habita, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, assim viverei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Aleluia, né? Eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira do trono real, o trono da graça. Na nossa veia corre o sangue, né? O DNA do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E você?
O que você tem feito? Você tem vivido segundo a carne ou segundo o Espírito? E a Bíblia nos deixa claro que se nós estamos em Cristo, mas vivemos uma vida ainda segundo a carne, nós não pertencemos ainda a Cristo. Tem que haver uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira renúncia, para que nós possamos viver de verdade uma vida no Espírito que venha agradar a Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar neste dia, que Deus venha te dar o discernimento, que Deus venha te dar a sabedoria, né? Que essa semente que vai ser plantada nessa manhã no seu coração, que ela possa frutificar e dar frutos em você e em outras pessoas, né? Que Deus venha despertar o desejo no teu coração, porque Deus me escolheu, eu estou aqui anunciando a tua palavra, mas Deus, Ele também te escolheu, que você possa ser um canal de bênção também na vida de outras pessoas, assim como eu estou sendo na sua vida. Amém? Jesus te ama. Tenha um final de semana lindo e abençoado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Jesus te ama. Bom dia, bom dia!